Você já se pegou pensando em algo que aconteceu há dias, semanas ou até anos, como se estivesse revivendo tudo de novo dentro da sua cabeça, mesmo sabendo que aquilo já passou? É como se sua mente tivesse uma vontade própria e insistisse em te lembrar de tudo aquilo que te machuca, que te preocupa ou que te paralisa. Pensamentos negativos surgem assim, silenciosos, sorrateiros, e quando você percebe, já está preso dentro de uma narrativa que desgasta a sua energia, consome seu foco e rouba o seu presente. A verdade é que ninguém está imune a eles. Mesmo as pessoas mais calmas, mais conscientes, mais racionais, em algum momento se veem afundadas em ciclos mentais que não levam a lugar nenhum. Mas o que muitos não percebem é que esses pensamentos, por mais reais que pareçam, são apenas isso: pensamentos. Não são fatos, não são ordens, não são verdades absolutas. Eles não têm o poder de definir quem você é, o que você merece ou o que vai acontecer com a sua vida. E aqui entra uma das maiores lições dos antigos filósofos estoicos: o entendimento profundo de que nós não controlamos tudo o que nos acontece, mas sempre teremos o poder de decidir como reagimos a isso. Os estoicos enfrentavam guerras, perseguições, perdas, exílios, doenças e incertezas constantes. Mas mesmo diante de um mundo caótico, escolheram manter a mente firme, racional e livre. Para eles, a verdadeira liberdade não estava nas circunstâncias externas, mas na capacidade de dominar o próprio interior. E essa capacidade começa com a forma como lidamos com os pensamentos que surgem em nossa mente. Marco Aurélio, imperador romano e um dos principais nomes do estoicismo, escreveu para si mesmo durante anos, como uma forma de lembrar que ele não precisava reagir automaticamente a tudo o que sentia ou pensava. Ele dizia que o sofrimento não vinha dos fatos em si, mas do julgamento que fazemos sobre eles. Se ele, no meio de guerras e pressões políticas inimagináveis, conseguia cultivar serenidade, o que nos impede de fazer o mesmo? A resposta está na prática. E quando falamos de prática estoica, não estamos falando de algo abstrato ou filosófico demais para o dia a dia. Pelo contrário, estamos falando de exercícios mentais simples e poderosos que você pode aplicar agora, enquanto ouve esse vídeo, enquanto respira, enquanto se dá conta de que já passou tempo demais sendo refém da sua própria mente. Eliminar pensamentos negativos não significa fazer com que eles nunca mais apareçam. Isso seria impossível. Pensamentos vêm e vão como nuvens no céu. O problema é quando a gente se agarra a eles, se identifica com eles e acredita que eles dizem algo essencial sobre quem somos. O estoicismo nos convida a dar um passo para trás, observar, questionar e então agir com sabedoria. É essa mudança de postura que transforma o caos interno em clareza. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Não soluções mágicas, não frases prontas de autoajuda, mas 3 lições estoicas práticas testadas ao longo de séculos por pessoas que viveram sob pressão extrema e mesmo assim encontraram paz. E agora chegou o seu momento de fazer o mesmo. De retomar o controle da sua mente, de entender que você não é aquilo que te perturba. Você é aquele que pode escolher o que alimentar. E se você está pronto para começar esse processo, siga comigo, porque o que vem a seguir pode mudar sua relação com seus próprios pensamentos para sempre. Lição 1. Rejeição. Não define seu valor. Rejeição dói. É uma sensação silenciosa, às vezes difícil de explicar, mas que nos toca de forma profunda. Pode ser o silêncio depois de uma mensagem enviada com expectativa, pode ser a resposta fria de alguém que antes demonstrava interesse, pode ser o e-mail que nunca chega, a ligação que não acontece, o olhar que desvia quando você mais precisava de acolhimento. A mente interpreta a rejeição como uma ameaça, e não é por acaso. Desde os tempos mais antigos, ser excluído do grupo significava perigo real. Estar só podia significar a morte. Hoje, as ameaças mudaram, mas a mente ainda reage como se o mundo estivesse acabando toda vez que somos rejeitados. E é aí que os pensamentos negativos entram em cena com força total. Você começa a se questionar: será que o problema sou eu?
Por que ninguém me escolhe? O que eu fiz de errado? Será que eu não sou suficiente? Esses pensamentos, mesmo que pareçam reflexões sinceras, são apenas ecos de um medo antigo. Eles não são verdades absolutas. São distorções criadas por um sistema de defesa que não aprendeu a lidar com a rejeição de forma saudável. Para os estoicos, a rejeição era apenas mais um evento da vida e não um espelho da própria identidade. Epicteto nos lembra que o que nos fere não são os acontecimentos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso quer dizer que o simples fato de alguém não responder, se afastar ou não nos escolher, não tem o poder de nos diminuir. O julgamento de outra pessoa, mesmo que pareça pessoal, carrega muito mais sobre ela do que sobre nós. O silêncio do outro, o afastamento, a negação, tudo isso pode ser resultado de questões internas que não têm absolutamente nada a ver com o nosso valor. Mas o pensamento negativo distorce esse cenário. Ele transforma um fato externo numa verdade interna. Você começa a acreditar que é invisível, que não é bom o suficiente, que sempre será deixado de lado. Isso gera uma cadeia de reações emocionais que afeta sua autoestima, sua energia e até sua capacidade de se abrir novamente. O estoicismo oferece uma lente diferente. Ele propõe que você separe o que está sob seu controle do que está fora do seu alcance. A atitude do outro, a decisão do outro, a escolha do outro, nada disso depende de você. E o que não depende de você não deve roubar a sua paz. Esse é um princípio fundamental. Parece simples, mas é libertador. Quando você compreende isso de verdade, começa a perceber que não precisa transformar cada rejeição em um drama pessoal. Você pode olhar para a situação com mais clareza, com mais maturidade. Pode dizer a si mesmo: essa pessoa se afastou, isso é um fato. O que isso diz sobre mim? Nada. O que isso diz sobre ela? Talvez muita coisa, mas ainda assim não está sob meu controle. Essa forma de pensar não significa ser frio, indiferente ou insensível. Pelo contrário, é sobre se proteger da autoviolência que vem depois da rejeição. Porque muitas vezes o que mais machuca não é o que o outro faz, mas o que você faz consigo mesmo depois disso. As palavras duras que você repete mentalmente, os julgamentos que se acumulam, a autossabotagem que cresce em silêncio. Os estoicos entenderam que a mente precisa de disciplina, e disciplina aqui não é repressão, é consciência. É a capacidade de interromper um pensamento nocivo e substituí-lo por algo mais racional, mais útil. Em vez de alimentar a narrativa de que você foi rejeitado porque não é suficiente, o treino estoico convida você a encarar os fatos como são, sem floreios, sem drama. Aconteceu. Eu não fui escolhido. Isso não muda quem eu sou. Isso não apaga minhas virtudes. Isso não define meu valor. Rejeições fazem parte do caminho. Ninguém escapa delas. Os grandes filósofos, líderes, artistas, cientistas, todos passaram por momentos em que foram recusados, ignorados, desacreditados. Marco Aurélio era imperador de Roma, e ainda assim lidava com críticas, traições e recusas. Mas ele não permitia que esses eventos externos invadissem seu mundo interior. Ele escrevia para si mesmo diariamente, reforçando o que realmente importava: sua conduta, sua ética, seu caráter. Isso é algo que você também pode fazer. Criar uma conversa interna mais lúcida, mais justa, mais alinhada com a realidade. É preciso entender que ser rejeitado não é uma prova de fracasso. Às vezes, é apenas um redirecionamento. O não que você ouviu pode ter te livrado de algo que não era para você. O silêncio daquela pessoa pode ter aberto espaço para você se reconectar consigo mesmo. A oportunidade que não veio pode ter te empurrado para um caminho mais verdadeiro. Mas para enxergar isso, você precisa, primeiro, calar o ruído dos pensamentos negativos. E isso começa com uma escolha. A escolha de não acreditar em tudo que sua mente te diz. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda emoção merece resposta imediata. Nem toda rejeição merece se tornar um peso que você carrega por anos. Você é mais do que aquilo que te negaram. Você é mais do que o olhar que te desprezou, do que a mensagem ignorada,
do que o convite que não chegou. Seu valor não está nas mãos dos outros. Ele está nas suas ações, nas suas intenções, na sua força interior. A rejeição pode bater à sua porta quantas vezes quiser, mas ela só entra se você abrir. Os estoicos nos mostram que é possível fechar essa porta com firmeza, sem rancor, sem drama, apenas com clareza. E essa clareza nasce do hábito de lembrar, todos os dias, que você é responsável por aquilo que cultiva na própria mente. Então, da próxima vez que sentir o peso da rejeição, respire fundo. Volte ao presente. Pergunte a si mesmo, isso que aconteceu realmente diz algo sobre mim? Ou é apenas um evento neutro ao qual eu posso responder com sabedoria? Você não pode controlar quem vai gostar de você, quem vai permanecer, quem vai escolher caminhar ao seu lado, mas pode sempre controlar a forma como se trata nos momentos em que se sente sozinho. A maneira como você responde à rejeição pode se tornar a maior demonstração de amor próprio. E esse amor próprio, fortalecido pela filosofia estoica, é o escudo mais firme contra os pensamentos negativos, que insistem em te convencer de que você vale menos. Você não vale menos. Você apenas está aprendendo a não deixar que a opinião alheia dite sua própria narrativa. E esse aprendizado é uma das formas mais poderosas de liberdade que você pode conquistar. Lição 2. Comparação constante é uma armadilha mental. Você nem percebe, mas aos poucos vai se envenenando por dentro. Abre as redes sociais e lá está alguém que parece mais bem-sucedido, mais bonito, mais inteligente, mais amado. Em poucos segundos, sem perceber, você já começou a se comparar. É algo sutil, quase automático. Uma imagem, uma frase, um vídeo. E pronto. Surge o pensamento de que você está ficando para trás, que sua vida não está indo bem o bastante, que você não é suficiente. O veneno da comparação não entra de uma vez. Ele vai escorrendo em pequenas gotas, dia após dia. E com o tempo corrói sua autoestima, sua paz, sua motivação. Na filosofia estoica, esse tipo de pensamento é tratado com clareza. Comparar-se com os outros é desperdiçar energia com aquilo que está fora do seu controle. Os estoicos ensinam que o foco deve estar na própria conduta, não na posição dos outros. Quando você faz da vida alheia uma régua para medir a sua, está abrindo espaço para a frustração constante, porque sempre haverá alguém aparentemente mais bem-sucedido, mais jovem, mais rico, mais talentoso. Se a sua tranquilidade depende de estar à frente, você nunca encontrará descanso. Será como correr numa esteira infinita. Por mais que se esforce, nunca chegará a lugar algum. Marco Aurélio, que governava o maior império do mundo, tinha consciência disso. Mesmo com tanto poder, ele escrevia a si mesmo que não deveria se preocupar com o que os outros faziam ou deixavam de fazer, mas sim com a própria alma, com o próprio caráter. Ele compreendia que a inveja e a comparação eram sinais de um espírito inquieto, ainda preso à vaidade e à ilusão. O verdadeiro progresso não está em ser melhor do que alguém, mas em ser melhor do que você mesmo foi ontem. Só esse tipo de comparação importa. A comparação com o próprio passado, com suas escolhas, seus erros, suas virtudes em construção. A armadilha da comparação constante está em sua natureza enganosa, porque você não compara sua realidade com a realidade do outro. Você compara sua dor com a aparência de felicidade alheia. E isso é profundamente injusto consigo mesmo. Aquela foto perfeita, aquele corpo escultural, aquele sucesso profissional, tudo isso é apenas uma fração do que a pessoa vive. Você não vê as lutas, os traumas, os dias de dúvida. Mas a mente, ávida por julgar, supõe que aquilo é a verdade completa. E aí você se sente menor, mais fraco, mais atrasado. O pensamento negativo se instala com força e começa a repetir mentiras com voz de verdade. Você não está onde deveria. Você já devia ter conquistado isso. Ou aquilo. Olha como todos estão indo melhor do que você. Essa narrativa interna é uma tortura silenciosa e totalmente desnecessária. O estoicismo te convida a romper com essa lógica, a olhar para si mesmo com mais honestidade, mais compaixão e mais disciplina. Em vez de se distrair com a trajetória,
Dos outros, foque naquilo que você realmente pode construir com as próprias mãos. O progresso verdadeiro é silencioso, contínuo e pessoal. Ninguém pode definir seus critérios de sucesso além de você. E quanto mais você alimenta a comparação, mais distante fica de si mesmo. Porque enquanto você olha para os lados, deixa de olhar para dentro. A comparação rouba não só a sua paz, mas também sua autenticidade. Porque na tentativa de alcançar os outros, você começa a se moldar aos padrões alheios. Muda seu jeito de ser, suas escolhas, seus sonhos, tudo para se encaixar em um modelo que nem é seu. Aos poucos, você deixa de viver a própria vida e passa a viver uma cópia sem alma da vida dos outros. E isso é uma das maiores tragédias que alguém pode experimentar, perder-se de si mesmo em busca de validação externa. Os estoicos defendem a ideia de que o que importa é a excelência da alma, não o reconhecimento social. Eles sabiam que as aparências são enganosas e que o valor verdadeiro está na integridade com que se vive. Portanto, ao sentir a tentação de se comparar, respire fundo e volte ao eixo. Lembre-se de que sua jornada é única, com seus próprios desafios e virtudes. Lembre-se de que as dificuldades pelas quais você passa não são fracassos, mas parte do caminho que está trilhando com coragem. E lembre-se, acima de tudo, que ninguém está acima ou abaixo de você. Cada um está apenas em um ponto diferente do próprio percurso. Rejeite a armadilha da comparação constante. Toda vez que sua mente começar a medir sua vida com a régua do outro, escolha interromper esse padrão. Traga sua atenção de volta ao presente, ao que você está fazendo, ao que você pode melhorar. A verdadeira paz vem da consciência tranquila, da coerência entre o que você pensa, sente e faz. E isso ninguém pode tirar de você. A comparação tenta te distrair disso, mas o estoicismo te reconecta. Ele te ensina que a liberdade mental começa quando você decide abandonar a ilusão de que precisa ser como os outros para ser suficiente. Você é suficiente agora, com suas virtudes em construção, com seus erros, com suas dúvidas, com seus aprendizados. Você não precisa provar nada a ninguém. Só precisa ser fiel ao seu próprio caminho. E para isso, o silêncio da comparação é essencial. Porque, quando a comparação cala, a sua essência finalmente pode falar. Lição 3. Expectativa irreal gera frustração. Nenhuma dor mental é tão silenciosa e insistente quanto aquela causada pelas expectativas que criamos sem perceber. A mente imagina como algo deveria ser, como alguém deveria se comportar, como o mundo deveria responder aos nossos esforços, e quando a realidade não se curva a esses roteiros internos, a frustração se instala como uma sombra. O problema não está no mundo, está na ideia que criamos sobre ele. E é aí que o estoicismo entra com sua lucidez brutal e necessária. Não é o que acontece que nos fere, é o juízo que fazemos sobre o que acontece. Criar expectativas irreais é como tentar segurar o vento. Você pode gastar energia, pode se frustrar, pode se debater, mas nunca terá controle sobre aquilo que está fora de você. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: não espere que os acontecimentos aconteçam como você quer. Deseje que eles aconteçam como realmente acontecem, e você terá paz. Essa frase, apesar de simples, contém uma sabedoria profunda. Enquanto você espera que a vida siga o roteiro perfeito que escreveu em sua mente, se condena a uma insatisfação constante. Porque o mundo é caótico, as pessoas são imperfeitas, os resultados são incertos. Nenhum plano sobrevive exatamente ao contato com a realidade. E ainda assim, insistimos em esperar demais, dos outros, de nós mesmos, das situações. Esperamos reconhecimento imediato por algo que fizemos. Esperamos que os outros nos entendam, sem que precisemos explicar. Esperamos que os dias sejam leves, que tudo funcione conforme o planejado, que as pessoas ajam sempre com justiça e sensibilidade. E quando isso não acontece, como quase nunca acontece, sentimos como se tivéssemos sido traídos. Mas não fomos traídos pelos fatos, fomos traídos pelas fantasias que criamos. O estoicismo ensina a não ser refém dessas idealizações.
Ele propõe que aceitemos o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Isso não significa resignação passiva, mas sim maturidade emocional. A capacidade de agir com coragem dentro da realidade possível, em vez de sofrer por uma realidade ideal. Marco Aurélio, diante das responsabilidades e pressões de um império, escrevia para si mesmo todos os dias como forma de lembrar que muito pouco estava sob seu controle. Pessoas iriam decepcioná-lo, eventos inesperados aconteceriam, perdas viriam. E tudo isso fazia parte da ordem natural das coisas. A resistência mental a essa ordem só aumentaria seu sofrimento. Quando você entende isso de verdade, um tipo raro de liberdade nasce dentro de você. Porque você deixa de exigir que o mundo se ajuste às suas preferências. Deixa de esperar perfeição de si e dos outros. Deixa de acreditar que a felicidade depende de circunstâncias externas. A paz, então, deixa de ser uma espera ansiosa por algo e passa a ser uma prática interior de aceitação, de presença, de ação lúcida. Você não controla os frutos, mas pode controlar suas atitudes. Você não pode evitar a chuva, mas pode escolher como vai atravessá-la. Isso é liberdade estoica. Expectativas irreais também moldam a forma como nos vemos. Muitas vezes, colocamos sobre nós mesmos um peso absurdo. Criamos padrões inalcançáveis, metas perfeccionistas, cobranças severas. E quando não conseguimos atingir tudo isso, nos sentimos insuficientes, fracassados, atrasados. Mas a verdade é que esse fracasso só existe dentro do ideal irreal que projetamos. Nenhuma vida é linear. Nenhum ser humano é impecável. O progresso é feito de tentativas, pausas, quedas e recomeços. Quando você espera de si apenas o que está ao seu alcance naquele momento, você se trata com mais dignidade. Você respeita seus limites. Você caminha de forma mais firme, sem a culpa e a vergonha geradas por metas inalcançáveis. Aceitar que a vida é imperfeita, que as pessoas são falhas e que você não tem controle sobre tudo não é desistir, é crescer. É trocar a ilusão pela clareza. É deixar de ser vítima das próprias fantasias para se tornar protagonista dentro do real. Isso não significa não ter sonhos, nem metas. Significa entender que o caminho até eles será torto, imprevisível, e que a felicidade não deve ser adiada até que tudo esteja como você sonhou. A felicidade começa agora, quando você deixa de se debater com o que deveria ser e começa a trabalhar com o que é. A frustração nasce do atrito entre o que esperávamos e o que é. Quanto maior o abismo entre esses dois pontos, maior o sofrimento. Por isso, o estoico ajusta suas expectativas com base na razão, na experiência e na humildade. Ele não exige o impossível. Ele se prepara para os imprevistos. Ele age com serenidade diante da decepção, porque não esperava que tudo fosse fácil. E é justamente essa visão realista que o torna mais resiliente, mais forte, mais centrado. Porque ele entende que as coisas não acontecem para feri-lo, e sim porque o mundo é assim. Imprevisível, impermanente, imperfeito. Quando você aprende a se libertar das expectativas irreais, começa a experimentar uma leveza rara. Porque para de lutar contra aquilo que não pode controlar. Começa a ver a beleza nas pequenas vitórias, a valorizar o que tem, em vez de viver na ansiedade pelo que falta. A caminhar com mais firmeza, porque não está mais arrastando o peso de todas as idealizações que o mundo nunca prometeu realizar. Essa leveza é uma conquista. E ela vem quando você troca a fantasia do como deveria ser, pela coragem de lidar com o que é, com presença, com sabedoria e com uma mente que aos poucos aprende a ser mais livre. Chegamos ao final deste vídeo e espero que essas 3 lições profundas do estoicismo, rejeição, não define seu valor, comparação. Constante é uma armadilha mental e expectativa irreal gera frustração. Tenham despertado algo verdadeiro dentro de você. Muitas vezes, a mente humana se prende a pensamentos que não são reais, que agridem silenciosamente nosso equilíbrio, nossa autoestima, nossa capacidade de viver com tranquilidade. E essas lições, que vêm dos grandes mestres do estoicismo, oferecem um caminho para sair dessas armadilhas.
para libertar sua mente e construir uma vida com mais calma e propósito. Agora, quero que você pare por um momento e reflita sobre o que acabou de ouvir. Pense nas vezes em que você sentiu seu valor ameaçado por um não, por uma rejeição, seja no trabalho, em um relacionamento, em algum projeto que não deu certo. Como você reagiu? Talvez tenha se sentido menor, inútil, menos digno, mas segundo o estoicismo, essa rejeição não tem o poder de definir quem você é. É só um acontecimento externo, um evento neutro que só ganha força se você permitir. Isso é libertador, não é? Não importa o que os outros digam ou façam, seu valor está intacto dentro de você, independente de circunstâncias passageiras. Guardar essa lição no coração é dar um passo gigantesco para eliminar pensamentos negativos que minam sua confiança. Pense também na comparação constante. Quem nunca se viu preso naquele ciclo de olhar a vida dos outros e sentir que está ficando para trás? As redes sociais se tornaram um palco perfeito para alimentar essa armadilha mental. Mostram apenas os melhores momentos, as conquistas, as aparências de perfeição. Mas o estoicismo nos ensina que essa comparação é vazia, prejudicial e um desperdício de energia. Comparar-se com os outros é esquecer de olhar para si mesmo, para sua jornada única. Cada pessoa tem seus desafios ocultos, suas lutas silenciosas. E o que realmente importa é a excelência que você cultiva na sua própria alma. Ao aceitar isso, você reduz o poder dos pensamentos negativos que surgem do sentimento de insuficiência. Por fim, a questão das expectativas irreais. Quantas vezes você não se frustrou porque algo não saiu como planejou? Quantas vezes a realidade parecia dura demais, injusta demais? Essa dor profunda vem da distância entre o que imaginamos e o que acontece de verdade. O estoicismo nos mostra que a raiz do sofrimento está em não aceitar o mundo como ele é. Não aceitar que as coisas são imperfeitas, mutáveis, imprevisíveis. Quando aprendemos a ajustar nossas expectativas e a lidar com a realidade, desenvolvemos resiliência, serenidade e uma liberdade interior que nada pode tirar. A frustração perde espaço e o que sobra é uma força tranquila para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Essas lições juntas formam um poderoso antídoto contra os pensamentos negativos que tanto nos aprisionam. Elas convidam a uma mudança profunda de perspectiva, não para negar as dificuldades ou fingir que tudo está sempre bem, mas para encarar a vida com mais coragem, sabedoria e aceitação. A vida não vai se tornar perfeita, mas sua relação com ela pode mudar completamente. Você pode deixar de ser refém dos seus próprios pensamentos, do medo da rejeição, da ansiedade da comparação e da dor da frustração. Pode escolher cultivar uma mente mais livre, um coração mais tranquilo, uma alma mais forte. Agora, eu quero ouvir de você. Qual dessas lições tocou você mais profundamente? Foi a de que seu valor não depende da rejeição que você enfrenta? Ou a de que parar de se comparar é o primeiro passo para a sua paz? Ou talvez a de ajustar suas expectativas para viver com menos sofrimento? Escreva nos comentários qual dessas ideias você vai começar a praticar hoje mesmo. Compartilhe sua experiência, porque sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. E se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos que fazem a diferença na vida das pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo, especialmente se quer continuar a aprofundar seu conhecimento em estoicismo e técnicas para uma mente mais forte e tranquila. Também quero te convidar a refletir sobre a sua rotina diária. Como você pode aplicar essas lições simples e poderosas no seu dia a dia? Talvez seja na próxima vez que alguém te rejeitar, lembrar que isso não define quem você é. Ou na próxima vez que a ansiedade da comparação bater, trazer sua atenção para suas próprias pequenas vitórias. Ou ainda, quando um plano não der certo, ajustar sua expectativa e aceitar o imprevisto com serenidade. Isso tudo pode parecer simples,
Mas a verdadeira transformação acontece na repetição consciente dessas atitudes. O estoicismo é uma filosofia prática. Não se trata de entender só com a cabeça, mas de incorporar no modo como você vive, respira e age. É uma jornada, não um destino. E ao longo dessa jornada, você vai perceber que eliminar pensamentos negativos não é um combate violento, mas uma prática gentil de observação, escolha e ressignificação. Você vai aprender a observar os pensamentos como nuvens passageiras, que vêm e vão, mas que não precisam se tornar tempestades em sua mente. Se você gostou dessas lições e quer aprofundar ainda mais no estoicismo, tenho outros vídeos e materiais que podem ajudar você a construir essa força interior de forma gradual e consistente. A ideia é que, com o tempo, esses ensinamentos não sejam só teoria, mas seu modo natural de estar no mundo. Quando você alcança isso, a vida perde seu peso esmagador e passa a ser um terreno fértil para o crescimento, a paz e a realização. Quero deixar um último convite. Comece hoje mesmo, agora, com uma pequena atitude. Talvez seja uma respiração profunda quando um pensamento negativo aparecer. Talvez seja escrever sobre um momento em que você se sentiu rejeitado e lembrar que isso não define você. Talvez seja um exercício de gratidão simples para agradecer pelas suas conquistas, por menores que pareçam. Pequenos passos constantes que vão acumulando força e transformando sua mente. Lembre-se que a liberdade interior está ao alcance de todos, mas depende de um compromisso diário. E esse compromisso é seu, com você mesmo. Não é fácil, eu sei, mas nada que vale a pena é. Com paciência, disciplina e a orientação sábia dos estoicos, você pode criar uma mente que não se abala facilmente, que enfrenta o caos com serenidade e que encontra luz mesmo nas horas mais difíceis. Obrigado por estar aqui até o fim. A sua presença e atenção significam muito para mim. Até o próximo vídeo, onde continuaremos juntos essa jornada de autoconhecimento e fortalecimento da mente. Que sua caminhada seja leve, sua mente clara e seu coração tranquilo. Até breve.